Acidente vascular cerebral, AVC, atinge mais de 150 mil pessoas por ano no Brasil e é a causa de morte de células nervosas do cérebro devido aí à interrupção do fornecimento de sangue. O AVC pode ser hemorrágico e isquêmico e traz muitos danos ao paciente, mas também pode ser prevenido e tratado precocemente. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Irapuá Ferreira, neurologista. Boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Então, vamos lá, vamos falar sobre o acidente vascular cerebral. Primeiro, eu gostaria de saber essa informação de que só no Brasil, mais de 150 pessoas por ano no Brasil vem a óbito por causa do AVC, é isso? 150 mil pessoas, né, no caso. Nossa. O AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil, né, e no mundo, e a principal causa de incapacidade, né? Além de matar muito, né, aqueles que escapam têm uma grande possibilidade de ter uma sequela permanente, que traz incapacidade, né, para o resto da vida do paciente em alguns casos. Bom, para falar a respeito do AVC hemorrágico e o AVC isquêmico, explica para a gente a diferença. Existem basicamente dois tipos de AVC, como você falou. O AVC isquêmico, em que há uma interrupção do fluxo de sangue para o cérebro, né? No nosso cérebro existem artérias que levam sangue até o cérebro, né? Todo o nosso organismo, na verdade, né? Sempre comparo de uma forma simples para a pessoa que está em casa entender, o paciente entender, que as artérias são como canos, né? O cano leva água para a torneira, né? Sim. E as artérias levam sangue para o cérebro. Qualquer mecanismo que leva à interrupção desse fluxo de sangue bloqueia essa perfusão do tecido cerebral e leva à morte celular, né? E a isquemia, que é o AVC isquêmico. No caso do AVC hemorrágico, é o rompimento dessa artéria, né? Dessas artérias, e é um extravasamento de sangue para dentro do cérebro, né? E o AVC hemorrágico pode ser para dentro do parênquima cerebral, que é o AVC hemorrágico intraparenquimatoso, e a hemorragia subaracnoide, que é quando o paciente tem um aneurisma que rompe, né? Entendi. Em relação aos sintomas, quando é que a gente pode acender um alerta para o AVC? A gente tem que pensar em AVC toda vez que se depara com um déficit, com um sintoma neurológico súbito, né? Sim. Súbito em neurologia a gente fala que é algo que acontece, um sintoma que se instala em segundos, né? Que pode ser, dependendo da região do cérebro afetada, pode ser da mais variada monta, né? Pode ser perda de fala, dificuldade para articular, perda de força, perda de sensibilidade no lado do corpo, alteração visual, desequilíbrio. Isso depende da região do cérebro acometida, né? Mas todos esses sintomas, quando ocorrem de forma súbita, né, de instalação ictal, tem que se pensar em AVC. E ele pode acontecer, inclusive, do paciente não apresentar nenhum sintoma prévio também, né? Na maioria das vezes, o paciente não apresenta nenhum sintoma prévio. Alguns pacientes que têm um AVC, algumas vezes podem ter uma isquemia transitória anteriormente. Que é um sintoma parecido com AVC, só que reverte de forma espontânea. Mas a maioria dos pacientes não tem essa sorte. Nossa. Quais os principais tratamentos nesse caso, hein, doutor? Depende do tipo de AVC. No AVC isquêmico, que é a maior parte do tipo de AVC, corresponde a cerca de 80%, 85% dos tipos das causas de AVC, existe dois tipos de tratamento, basicamente. Existe o tratamento trombolítico. O que é o tratamento trombolítico? Você infunde uma medicação que quebra o coágulo, que entope a artéria, né? E existe a trombectomia mecânica. O que é isso? Você vai com um catéter e retira esse coágulo entupindo a artéria, né? A trombólise química, né, que é o trombolítico, você tem até 4 horas e meia, 6 horas em algum caso para ser feita, e a trombectomia mecânica até 24 horas para ser realizada. Quais são as principais sequelas causadas por um derrame? Então, depende da área acometida. Então, assim, no nosso cérebro, cada região do cérebro é responsável por uma função. Por exemplo, a região posterior do cérebro, a região de trás do cérebro, que é a região occipital, geralmente é responsável pela visão. Se tiver um AVC nessa região, o paciente pode perder parte do campo visual. Se for na região frontal, por exemplo, o paciente pode perder parte da força, pode ter perda da capacidade de falar, de se articular. Se for na região parietal, né, o paciente pode ter uma perda da sensibilidade ou uma perda da compreensão. Então, isso depende da região do cérebro acometida. Então, é muito difícil falar qual o sintoma. Qualquer sintoma neurológico pode se manifestar através do AVC. Mas depende da região acometida
vai ter um sintoma diferente. A Covid aumenta os riscos de ter um AVC? Isso é verdade ou é mito? É verdade, é verdade. Na pandemia de Covid, a gente viu muitos pacientes que chegaram ao hospital com Covid com AVC, né? E alguns estudos foram feitos, né, estudos ao redor do mundo, que mostraram que a Covid aumenta a chance do paciente ter AVC, principalmente aqueles pacientes hipertensos, diabéticos e com fibrilação atrial, né? Então, mesmo comparado com outras infecções, como influenza, por exemplo. Então, a Covid, a gente não sabe ao certo o mecanismo fisiopatológico que causa isso, mas suspeita-se que seja que a própria Covid, a infecção, possa alterar o tônus vascular, né? Alterar o vaso, né? E também pode aumentar o risco de arritmias cardíacas e consequentemente, aumenta o risco de AVC. Isso já tem estudos mostrando isso, não só um, mas vários ao redor do mundo. Inclusive, é muito importante o acompanhamento do paciente ao médico após o período da Covid, do vírus estar ativo no organismo, né, doutor? Eu sempre falo assim da questão do pós-Covid, que é muito importante a gente, pós-Covid, procurar o médico, mesmo aqueles que não tiveram muitos sintomas, mas não deixa de ter tido um vírus no corpo. Então, é importante fazer alguns tipos de exames, doutor? É importante uma avaliação pós-Covid? Assim, não necessariamente, né? Sim. Acho que a gente tem que procurar sempre, assim, se você quiser procurar um médico para fazer um check-up, fazer uma rotina, sempre é importante. Mas a maioria dos pacientes com Covid, não é minha área, né? Mas assim, a maioria dos pacientes com Covid vão ter sintomas frustros, né? Muitos são assintomáticos. Alguns pacientes podem desenvolver aquela síndrome chamada síndrome pós-Covid, né? Que esses pacientes têm sintomas permanentes, persistentes, que podem durar semanas a meses. Sim. Inclusive, muitos sintomas neurológicos, inclusive, né? muita dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Alguns estão em estudo de uma revista chamada Lancet, que é uma importante revista neurológica, mostrando que até cerca de 20 a 30% dos pacientes pós-Covid podem desenvolver algum transtorno psiquiátrico, né? Podem piorar a cognição, piorar a memória, pode ter sintomas como fadiga crônica, queda de cabelo, entre outras coisas. Então, assim, eu digo isso porque muitos pacientes relatam a dor de cabeça como um dos sintomas da Covid. É um sintoma bastante recorrente na síndrome pós-Covid, né? Principalmente naqueles pacientes que têm enxaqueca prévia, a gente vê muito pacientes que chegam com uma cefaleia persistente. Então, mas isso não é a maioria dos pacientes com Covid, né? É importante ressaltar. A maioria dos pacientes com Covid vão ter sintomas leves, principalmente... E as pessoas estão tendo sintomas leves também por conta da vacina, né, Sim, doutor? Graças a Deus a gente está vendo aí esse novo surto da Covid. Por conta da vacina mesmo, a gente vê os números que mostram, inclusive, o quanto, inclusive o índice de mortalidade diminuiu bastante, graças a Deus, inclusive as internações dentro dos hospitais. Por isso a gente ressalta a importância da vacinação e aqui mais uma vez eu ressalto a importância da vacinação infantil, que os pais precisam levar os seus filhos para tomar a vacina, porque a vacina ela é importante e ela é necessária, hein, doutor? Sem dúvida nenhuma, a vacinação é muito importante, né? Mais uma vez, isso não é da minha área, mas como médico a gente sempre tem que ressaltar a importância da vacina, né? Vários estudos mostraram que os pacientes que vão para a UTI, os pacientes que têm doença grave, a maioria dos casos são pacientes não vacinados, né? Então, é sempre importante ressaltar a importância da vacinação contra todas as doenças infecciosas possíveis, né? Com certeza. Agora, para finalizar essa entrevista, doutor, eu gostaria de aproveitar a oportunidade também. O senhor falou sobre essa questão da enxaqueca, né? E aí tem muitas pessoas que têm enxaqueca, mas que, na verdade, não têm a noção de que é preciso se fazer um tratamento. E aí, algumas pessoas, quando sentem a dor de cabeça muito forte, muitas vezes eu digo isso porque eu recebo vários relatos aqui no programa Canal Saúde, de pessoas que têm medo de ter o AVC por conta da dor de cabeça. E eu queria que o senhor falasse sobre isso. Assim, na verdade, a dor de cabeça em si, a enxaqueca, né? Que não é a dor de cabeça mais comum, mas é a dor de cabeça que mais leva o paciente a procurar um médico, um neurologista. Na maioria das vezes, ela não está relacionada a AVC. Existem estudos que mostram que um subtipo da enxaqueca, que é a enxaqueca com aura, esses pacientes têm um risco maior de AVC, né, em estudos epidemiológicos, né? Então, essas pacientes, geralmente mulheres, recomenda-se não usar anticoncepcional oral, porque também aumenta o risco de AVC. Então, você tem dois fatores que aumentam o risco de AVC. Então, a gente recomenda, em alguns casos, de enxaqueca com aura, não
usando anticoncepcional oral. Mas, de forma geral, a enxaqueca não aumenta o risco de AVC, né? Porque existe uma crença de que cefaleia, dor de cabeça, Sim. é um sintoma muito comum de AVC. E, na verdade, não é, né? A dor de cabeça pode ser um sintoma de AVC, principalmente no AVC hemorrágico, naqueles pacientes com hemorragia subaracnoide, que quando rompe o aneurisma. Nesses casos, o paciente tem uma cefaleia de forte intensidade, de instalação súbita, né? Mas, na maioria dos pacientes, a dor de cabeça não é um sintoma de AVC, né? E enxaqueca deve ser tratada, mas não com o intuito de reduzir a chance ou risco de AVC. Deve ser tratada porque Pela melhor qualidade de vida, que atrapalha né, a qualidade de vida dos pacientes. E tem as recomendações, né? Geralmente a gente trata enxaqueca quando o paciente tem crises recorrentes ou crises duradouras, geralmente mais de 3 ou 4 por mês. Às vezes é motivada pela menstruação, né? Principalmente nas mulheres. Às vezes, quando está no período menstrual, vem aquela dor de cabeça. É muito comum acontecer isso. Às vezes algo que você come que não te faz bem, ou às vezes até aquele fator psicológico de você já pensa, eu vou comer isso aqui, eu vou ter a dor de cabeça. Mas é preciso também que a gente entenda o que faz a gente ter a dor de cabeça, né, doutor? Porque também tem muito disso. Eu, por exemplo, se eu comer melancia, eu sinto dor de cabeça. Então, a enxaqueca pode ter gatilhos específicos em alguns pacientes. Não necessariamente o paciente com enxaqueca, o paciente ou a paciente, vai ter um gatilho específico, entendeu? Ela pode acontecer sem nenhum desses desencadeantes mais conhecidos. Sim. Mas alguns pacientes, notamos que existe, geralmente, algum fator precipitante, né, que gera as crises. Que pode ser o ciclo menstrual, né, em algumas mulheres, pode ser o uso de algumas medicações, ou mesmo alguns alimentos, como bebidas alcoólicas, chocolate, melancia, mas isso é específico de cada paciente. Geralmente, eu pergunto ao paciente, tem algum fator desencadeante, algum gatilho para a sua dor? E a gente tem que tentar reconhecer cada caso individualmente. Mas, certamente, existem algumas substâncias mais comumente, ou alguns alimentos e algumas situações mais comumente associadas à dor de cabeça. Privação de sono é uma delas, ansiedade, estresse. Agora, em relação aos medicamentos, doutor, eu também queria finalizar essa entrevista falando sobre isso, porque é muito comum as pessoas sentirem dor de cabeça. Ah, eu estou com dor de cabeça, aí passa alguns dias, estou com dor de cabeça de novo, vai lá e toma um remedinho e tal, e vai tomando esse remédio. É preciso ter cuidado com esse monte de medicamento assim para passar a dor de cabeça rápido, doutor? Sem dúvida nenhuma, né? A automedicação nunca é recomendada, né? Mas, logicamente, nem todo mundo vai poder ir ao médico todo dia, né? A gente sabe disso. Mas quando o paciente tem dores de cabeça muito frequentes, constantes e começa a se automedicar de forma regular, isso aí aumenta a chance de cronificação da dor, né? O uso regular de analgésicos é um dos principais fatores associados à cronificação da dor, né? E a dor de cabeça, que inicialmente é esporádica, acontece uma vez por mês, 2 vezes, uma a cada 2 meses, pode se tornar mais frequente. Algo recorrente, algo recorrente, né, até pela medicação. E pode se tornar diária, né? Existe uma condição clínica chamada dor de cabeça por abuso de analgésicos, né? Tá vendo? Que o paciente passa dor de cabeça mais de 15 dias no mês, né? 10, 15 dias, às vezes diário, quase diária, e isso é associado à medicação analgésica. E parte do tratamento para tratar essa condição é retirar ou diminuir esse uso frequente de analgésicos. Ou então procurar um neurologista, né? Sim, orientado por um neurologista de preferência. Obrigada, viu, doutor? Nada. Seja sempre bem-vindo aqui ao programa Canal Saúde. Eu que agradeço pelo convite, né, e boa noite. Boa noite.